Nós, primeiro, explicaríamos para alguém que talvez não saiba quem foi Allan Kardec. Allan Kardec era um homem brilhante, nascido em 1804, com passagens em várias academias científicas na França na época, e em determinado momento ele se viu de frente a um fenômeno que se fazia ver em vários países no mundo, que era o fenômeno das mesas girantes e falantes. Basicamente, para nós entendermos, as pessoas, através de uma concentração, conseguiam produzir um fenômeno físico em mesas, cadeiras, lápis, pranchetas, estabelecendo, através desses mecanismos, uma comunicação com os mortos. Kardec, convidado a participar dessas reuniões, a priori ele achou que isso poderia acontecer, dado que na época se estudava muitas coisas que hoje a gente tem como absolutas. Por exemplo, o magnetismo, que Kardec estudava há 35 anos, a própria eletricidade, que era uma novidade na época, e várias outras teorias que estavam em desenvolvimento poderiam sustentar um movimento de objetos. Quando pela segunda vez ele foi chamado a dar sua opinião sobre esse fenômeno, lhe apresentaram a novidade de que as respostas não só eram aos estímulos, mas eram respostas inteligentes. Ao que ele disse isso ser impossível, porque uma mesa não tem pensamento, uma cadeira não tem pensamento, um lápis não pensa, uma prancheta não pensa. Então ele começou a participar dessas reuniões e fazer perguntas, o que em ciência nós chamaríamos que ele começou a investigar. E ao longo da sua investigação, cientista que era, ele debruçou-se sobre a maior característica que envolve a ciência, que é o método científico. Então vamos começar exatamente por aí a definir o que é um fato científico. Um fato científico é uma observação, um fenômeno natural observado, que pode ser repetido de forma comprovada e validada, sempre por um método científico. Conhecimento científico é um saber racional, sistematizado, verificável, né? Que busca explicar qualquer fenômeno que tenha no mundo, mas sob a égide de um método científico. E ciência é exatamente um esforço sistemático de construir e organizar conhecimento científico sobre a nossa realidade, sempre utilizando o método científico. Vocês viram que, quando se fala em ciência, nós estamos falando em estudos, nós estamos falando em fatos sempre analisados à luz de uma metodologia científica. E aí, por exatamente isso, que se Kardec não tivesse estabelecido uma metodologia de estudo da comunicação com os mortos, o Espiritismo não seria ciência. E o Espiritismo só é ciência porque Kardec teve o cuidado de deixar na sua obra muito bem desenhado o método científico que ele utilizou. Então, quando as pessoas, muitas vezes, ignorando os fatos, acreditam que o Espiritismo trata-se simplesmente de uma crença ou de uma doutrina, é uma doutrina, mas é uma doutrina científica e filosófica, porque é assentada sob as bases da ciência e sob as bases da filosofia. Eu aqui vou trazer algumas observações que esse professor Oliva faz num artigo que ele publicou em 2015, onde ele trata exatamente da questão da ciência de observação. E aqui eu preciso dizer que várias vezes Kardec vai dizer, o Espiritismo é uma ciência de observação. Quem estuda, especialmente o estudo sistematizado da doutrina espírita, sempre vai ver que quando aborda lá o assunto da metodologia de Kardec, Kardec vai insistir, o Espiritismo é uma ciência de observação. E aí, para nós entendermos por que ele insiste com isso, eu preciso falar exatamente de algumas conclusões que Oliva teve nesse artigo. Que poderia ter pego de outro artigo, mas eu achei esse aqui mais propício a fundamental que eu quero afirmar aqui junto com vocês. Então, todas são citações literais de artigos científicos, de publicações científicas.
Então ele diz assim, uma observação isolada, ela é inútil, né? Ela não tem utilidade, ela só tem utilidade quando ela se vincula a uma lei qualquer. De que lei ele está falando? Ele está falando de uma lei contida numa doutrina científica. Então, por que nós chamamos Kardec de codificador? Porque Kardec formou um código de leis. Quando a gente fala de leis, a gente não pensa no Código Civil. Então, um conjunto de leis, ele está dentro de um código. Esse código, ele sustenta uma doutrina científica. E por isso que nós dissemos, Kardec é codificador. Por quê? Porque ele fez o código. Ele juntou, organizou essas leis que sustentam a doutrina científica que nós chamamos, no dia a dia, espiritismo. Então ele diz que essa vinculação da observação com a lei é que faz com que essa observação seja realmente objeto de trabalho do cientista. Então quando nós, sem compromisso científico, lemos um livro qualquer e a gente emite a nossa opinião, eu entendi isso, eu entendi aquilo, nós não estamos falando de conhecimento científico. Nós estamos falando da opinião de uma pessoa comum, né? Do vulgo que ele está chamando aqui, uma pessoa que não é cientista e que, portanto, pode e deve fazer as suas afirmações, porque isso está amparado exatamente pelo nosso direito de expressar a nossa opinião, mas é uma opinião, não é ciência. Nós também vamos usar uma publicação do Sérgio Hugo Mena. Eu estou utilizando tudo com referência bibliográfica como se usa na literatura científica, porque o propósito aqui é mostrar o quanto Kardec foi um cientista, né? O Mena é um doutor em filosofia e ele também escreve importante trabalho que fala sobre o método e a distinção entre ciência natural e ciências humanas. Então, o que ele vai dizer? E olha, isso é o contexto que envolve Kardec na época. Essa discussão que ele está colocando aqui, que havia e que ainda há, muitas vezes, e que houve muito mais no passado, de se classificar o que é ciência e o que não é ciência. Só para nós termos já de antemão uma ideia, ao tempo de Kardec se considerava ciência, por exemplo, a matemática. Nós sabemos que a matemática você não precisa sair a campo para pesquisar, né? Como é que os matemáticos desenvolvem a sua ciência? Desenvolvem fazendo cálculos. Eles não experimentam, né? Por exemplo, quando o Pitágoras nos apresentou lá o Teorema de Pitágoras, né? 600 anos antes de Cristo, ele não apresentou o teorema porque ele experimentou esse teorema em várias coisas. Ele experimentou porque ele fez deduções matemáticas. Então, ao contrário do que a gente pensa, a ciência ao tempo do Kardec era a ciência que não fazia observação. Era a ciência que não notava o fenômeno, que não observava os acontecimentos. Então, se nós pegarmos, por exemplo, uma ciência como a sociologia, que estuda somente fenômenos sociais, essa ciência não existia. E os cientistas, que eram cientistas da matemática, estavam questionando se isso podia ser considerado ciência. A astronomia, que é uma ciência que estuda fenômenos naturais, porque é um fenômeno em que você está estudando, vamos dizer assim, a grosso modo, as estrelas, era questionada se era ciência. Por quê? Porque as afirmações que muitas vezes a astronomia faz está baseada na observação dos astros, na sua movimentação. E os cientistas matemáticos da época diziam, se não tiver que demonstrar matematicamente, não é ciência. Então veja a preocupação de Kardec de tentar gabaritar, de tentar defender perante uma sociedade científica que o espiritismo era ciência, quando havia questionamento se a física era ciência, se a astronomia era ciência, se a biologia era ciência. E a grande discussão era essa. Você estuda no laboratório ou você estuda pesquisando em campo? Essa era a grande discussão. Porque se você estuda em campo, muita gente diria isso não é ciência. Isso é conhecimento que nasce da observação. É como nossos avós que receitavam chazinhos para isso e para aquilo, porque elas sabiam que elas já tinham dado chá
500 vezes para as pessoas e tinha tido efeito satisfatório. Mas isso não é ciência. É preciso que um químico estude a composição daquela erva utilizada no chá e comprove que realmente aquilo tem eficácia sobre a doença que a nossa avó tem convicção de que dá certo. E nós precisamos dizer, dá certo, né? Senão as vós não continuariam recomendando os mesmos chás. Só não é ciência. É um conhecimento adquirido somente pela experiência, sem comprovação científica. Então Kardec, ele tem que codificar o espiritismo como doutrina científica nessa discussão sobre o que é ciência e o que não é ciência. Então ele vai dizer aqui, a principal distinção que eles faziam na época é uma ciência empírica ou não é empírica. E o que é uma ciência empírica? Que o espiritismo é uma ciência empírica. É a ciência que faz observação dos fenômenos da natureza. Ou seja, o cientista tem que abandonar sua sala de estudos e ir observar. É o que Kardec fazia. Ele observava todos esses fenômenos, seja em que país for. Porque se ele não viajava, as pessoas mandavam as comunicações mediúnicas para ele. Então essa era realmente a discussão desde Aristóteles. 300 e poucos anos antes de Cristo. No lugar onde a filosofia mais foi pujante, que foi a Grécia Antiga. A discussão já estava lá tomada. E eles aqui passando por Bacon, que é o pai da ciência moderna, por Auguste Comte, que foi um dos maiores influenciadores da ciência, através do positivismo. E aqui eu passo a discorrer algumas coisas que o Mena vai trazendo para a gente, ou o Sérgio Augusto, se preferirem, né? Onde ele diz exatamente, as ciências não empíricas são as ciências formais como a matemática. O espiritismo não é igual à matemática. Kardec não se trancou numa sala e começou a fazer cálculo, como o Albert Einstein realizou. A pesquisa de Albert Einstein foi dentro do escritório dele, fazendo cálculos matemáticos. As ciências empíricas são aquelas que têm por objetivo explicar e predizer as diferentes áreas da realidade, devendo confrontar-se com a experiência. Ora, se eu quero explicar alguma coisa que é da minha realidade, eu tenho que visitar essa realidade. Imagine a psicologia. Tem que entrevistar as pessoas, senão a gente não vai saber nunca construir uma teoria psicológica. Por exemplo, uma teoria do que seja uma doença psicológica. O cientista só vai conseguir chegar às causas se ele entrevistar pessoas que sofrem da doença. Ou seja, através de observação. É por isso que Kardec vai dizer, o espiritismo é uma ciência de observação, ou seja, é uma ciência não empírica. Por que Kardec não usou o termo não empírico? Porque esse termo também não estava definido à sua época. Porque essa discussão não estava definida à sua época. Está definida em 2021. E ele fala, e tem mais uma distinção que precisa ser feita. Nessas áreas não empíricas, nós temos as ciências naturais e as sociais. Vou dar 2 exemplos para nós entendermos. Ciências empíricas, de observação. A astronomia observa um fenômeno natural. Sempre vai acontecer de acordo com a lei que rege. Gravidade, atração, trajetórias de rota dos astros. Mas a educação também é uma ciência, ela estuda pessoas. A psicologia estuda pessoas, a sociologia estuda pessoas. A ciência que nós chamamos política, não que as pessoas chamam de política, que é uma coisa totalmente diferente, mas a ciência que sustenta as leis científicas, que são denominadas política, polis, como a sociedade, como a cidade, na verdade, se organiza, elas são feitas a partir da observação das pessoas. Então, elas são, além de empíricas, elas estudam, o objeto de estudo são as ciências humanas. E aqui já vamos abrir um parêntese, é da espécie que é o espiritismo. Porque quando Kardec entrevista os mortos, ele está entrevistando pessoas. Ele está estudando fenômenos que não são necessariamente naturais, alguns até são, mas estão mais relacionados ao comportamento humano. Então ele vai dizer, um físico, por exemplo, utiliza um modelo de trabalho, técnicas,
diferentes, por exemplo, de um sociólogo, como eu já disse, né? Um trabalha no laboratório, o outro tem que realizar experiência em campo. Mas, na verdade, ele está dizendo que os dois estão trabalhando com um só método, porque os dois têm que necessariamente pegar seu dado, submeter uma metodologia, levantar os dados, fazer análise e tomar uma conclusão e estabelecer uma lei. Ou deduzir de uma lei já existente novos conhecimentos ou consequências. Então ele vai dizer, o método das ciências sociais é diferente das naturais no que se aplica às técnicas que utiliza. Mas o método é sempre o método científico. Podem haver procedimentos de coleta de dados diferentes. Por exemplo, eu posso ter um questionário. Quantos aqui já responderam um questionário de alguém que estava fazendo uma pesquisa? Alguém que estava fazendo trabalho diz, me ajuda aí, preencha o questionário para mim. Não, outros fazem entrevista, é outro modelo, é outro procedimento. Kardec fazia basicamente entrevista com os espíritos, né? Mas ele também fazia análise das comunicações psicografadas. É outro procedimento de pesquisa. Mas o método não muda, o método é sempre o método científico. Então, o que nós entendemos da realidade que Kardec enfrentou à sua época? Kardec enfrentou um momento em que as ciências teóricas, como a matemática, estavam consolidadas e eram consideradas ciências, e nesse final do século XIX, surgiram várias outras ciências que estavam buscando se provar como ciência. As pessoas estavam procurando espaço para serem reconhecidas como cientistas. Então, por exemplo, uma espécime de ciência que é lógica, né? Que é formal, que é igual à matemática e não tinha ainda sido admitida como ciência, a lógica. As ciências naturais, todas elas estavam sendo questionadas, física, química, biologia, geologia, ciências que no século posterior, no século XX, hoje estamos no século XXI, né? No século XX já não tinha mais questionamento, todo mundo já entendia que era uma ciência. Também tinha a ciência da observação, que eu entendo que é o caso do espiritismo. Kardec vai dizer várias vezes, o espiritismo é uma ciência de observação. Como a astronomia, a sociologia, eu colocaria então o espiritismo. E a ciência que tem metodologia própria, que elas não têm metodologia que possa ser comparada a outras, mas elas se consolidaram como ciência. Sociologia, antropologia, história. A história é uma daquelas que tem o método mais difícil, tanto é que um historiador conta de um jeito, o outro historiador conta do outro. É o mais difícil de eu provar é que eu sou um cientista de história. Porque a metodologia é difícil de comprovar. E se eu não comprovar a metodologia, ninguém vai aceitar como conhecimento científico. Vai interpretar os meus conhecimentos como história, sem H, começando com E, ou seja, uma história que não é verdadeira. Que é uma versão da história. Certo? Estamos prontos, então, para entender o que Kardec fez, porque a gente já entendeu a discussão que ele enfrentou na sua época. E Kardec vai dizer o que ele fez em relação ao aspecto científico do espiritismo em várias obras. Eu aqui selecionei 3. Nós sabemos que Kardec deu como obras básicas do espiritismo 5. Mas quando ele desencarnou, as pessoas pegaram os escritos deles, especialmente selecionados pela esposa, que eu diria que era tão pesquisadora quanto ele, porque ela tem uma participação que nós ainda não dimensionamos, né? Mas ela foi a grande organizadora desse laboratório que Kardec tinha em casa. Então ela sabia bem o que em cima da mesa dele tinha valor ou não tinha valor. E ela selecionou, junto com outras pessoas, quais os escritos que ele estava escrevendo que era preciso publicar. E o nome desse livro é Obras Póstumas. Elas são posteriores ao desencarne de Allan Kardec. E ali também nós vamos encontrar muita coisa que vai sustentar a metodologia que Kardec usou para nos trazer essa ciência. E por que da minha preocupação de mostrar que o espiritismo é ciência? Porque hoje a gente está num mundo muito científico. E as pessoas tendem a desacreditar aquilo que não é científico. E essa é uma tendência que não se modificará.
cada vez mais nós só vamos acreditar naquilo que as pessoas nos provam que é verdade. Cada vez mais as pessoas serão menos ingênuas, elas buscarão mais uma explicação apropriada, racional para qualquer fenômeno. A ponto de que Emmanuel, quando escreve o prefácio, eu acho que é Mecanismo da Mediunidade, que ele fala sobre ondas, ele vai dizer o seguinte, que os profetas de Deus hoje são cientistas. Não são os espíritas, tá? Nem os cristãos. Eles são cientistas. Por quê? Porque os cientistas estão revelando um mundo que só pode existir se tiver alguém para organizar. Só existe possibilidade de nós concebermos o mundo quando nós abandonamos o materialismo. Porque os cientistas estão aí dizendo, um átomo é semelhante a um estádio de futebol, pequeno. E ele diz assim, o núcleo, que são os prótons e os elétrons, tomam um espaço igual à marca da onde sai a bola. Então, imagine aquela marca comparada a um estádio inteiro. Então, o núcleo de um átomo é muito pequeno. O elétron é semelhante a um torcedor sentado na arquibancada. E o resto não é matéria. Bom, se 99% do que a gente chama de matéria não é matéria, o materialismo está destruído. E não existe mais. Haverá de nós concebermos no resto do estádio alguma coisa que não é material. E se não é material, tem que ser energia, tem que ser espiritual, tem que ser fluídica. Então, os cientistas agora é que estão pregando as verdades de Jesus. Porque eles estão nos mostrando que aquilo que é mais forte no mundo atual, que é o materialismo, não existe, porque não existe matéria. E é por isso que nós precisamos colocar o espiritismo na categoria de ciência, para que as pessoas que hoje, cada vez mais intelectualizadas, exigem acreditar no que é verdade, o vejam como alguma coisa científica, sem desprezo a qualquer outro aspecto que a doutrina tenha. Então Kardec vai dizer assim, eu agi com os mortos, eu vou usar aqui a minha linguagem, me permite, da mesma maneira que eu teria agido com pessoas encarnadas. Olha, eu não agi diferente. Ele está dizendo, eu sou um cientista, eu ajo sempre da mesma forma. Né? Então o que ele fez? Observou, comparou, julgou, sempre usou esse método, sempre usou esses procedimentos. E ele diz que ele chegava a cada sessão, gente, sessão aqui que ele está falando, não é no sentido de que a gente usualmente usa, talvez até com um descuido de dizer sessão espírita. Ele está dizendo sessão no sentido de reunião, tá? Porque naquela época o caráter era totalmente diferente. As pessoas se reuniam na casa de alguém. Daí elas previamente convidavam alguém que ela sabia que tinha habilidade de fazer as mesas girarem, as mesas levantarem, ou algumas pessoas que ela acreditava que ia conseguir isso, e ficavam ali experimentando. O Kardec, que não estava interessado em movimento, não estava interessado na curiosidade que as pessoas tinham, ele está dizendo, ele levava a pergunta preparada. Ele ia fazendo as anotações das respostas. Isso antes da psicografia, porque depois ele vai se utilizar da psicografia. Então ele diz que mais tarde ele começou a perceber que aqueles apontamentos dele estavam tendendo a formar leis. Vamos entender quais são as leis do Espiritismo. As leis do Espiritismo se alguém se manifesta mediunicamente, esse alguém é um espírito igual a mim. Isso é uma lei. Não é um ET, não é a borboleta, não é o duende, é uma lei do Espiritismo. Se alguém se comunica mediunicamente, é um espírito. Ou seja, outra lei do Espiritismo que todos nós sabemos, todo espírito é criado simples e ignorante. É uma lei da doutrina espírita. Se alguém admitir uma possibilidade diferente, está fugindo das leis que o Espiritismo prega. Para nós entendermos. Então, quando ele viu que isso aqui tinha possibilidade de se transformar numa ciência, e nós estamos falando de um homem com 50 anos de vida científica, preparado desde os 10 anos para ser um líder na ciência, que fazia parte de talvez um pouco mais de uma dúzia
de academias científicas em Paris, das mais diferentes ciências, como, por exemplo, o próprio magnetismo, que ele frequentava há 35 anos. Então ele vislumbrou, opa, daqui pode sair um negócio de uma ciência que ainda não foi, vamos dizer assim, trazida ao conhecimento das pessoas. E aí ele vai dizer que, utilizando-se de mais de 10 médiuns, né, ele começou a fazer um trabalho de recorte, de comparação, de julgamento, né? E aí ele meditava sobre essas respostas e ele via onde se encaixava, ele não modificava nada, tá, gente? Ele não inventava nada de cabeça, como algumas pessoas pensam. Ah, Kardec era intuitivo. Não, ele era cientista. Ele não modificava o conhecimento que os espíritos traziam. Mas tinha... Para você criar um texto criativo, e quem já escreveu um trabalho de pós-graduação sabe disso, você tem que ir juntando coisas que combinem com coisas. Foi o que eu fiz aqui, não tem uma licitação literal, mas eu não sigo só numa sequência, eu trago o pensamento de um, o pensamento do outro, para que dê um entendimento, para que dê uma sequência, para que seja sistematizado. Esse é o trabalho de Kardec. Mas ele não modificava o conhecimento que os espíritos traziam. E ele diz que no silêncio da meditação ele formou um negócio que virou o Livro dos Espíritos, lançado em 18 de abril de 57. Lembrando, gente, a primeira edição do Livro dos Espíritos não tinha o tamanho do Livro dos Espíritos que nós temos hoje. O Livro dos Espíritos que nós temos hoje, ele só foi formado 3 anos depois, em 1860. A primeira edição tinha 501 perguntas, né? Agora, a de agora tem 1019. Algumas vezes eu encontro com 1018. Por quê? Porque a questão 1011 no Livro dos Espíritos não existe. Então, alguns numeram as últimas questões em sequência, da 1018, e alguns respeitam o original e pulam a 1011 e daí da 1019. Certo? Mas então Kardec chegou a 501 perguntas que ele achou que conseguia organizar, e depois ele viu que faltava muita coisa ali e continuou trabalhando nessa obra para que ela chegasse ao que nós encontramos hoje, ao que nós pegamos na mão hoje. Então ele diz, o Espiritismo procede exatamente da mesma maneira que a ciência positiva. Ele está dizendo o seguinte, o Espiritismo é tão ciência quanto matemática, porque os matemáticos só queriam que matemática fosse ciência. Eu não faço as minhas coisas dentro do laboratório fazendo conta, mas isso também é ciência, é o que ele está dizendo. Né? Por quê? Porque eles aplicam o método experimental. Porque ele experimenta se as observações estão adequadas e podem ser replicadas, que é um do princípio da ciência. Para que eu sustente uma lei de uma ciência, é necessário que alguém tente fazer um experimento com a mesma lei e lá também dê certo. E é isso que faz a ciência evoluir muito, porque daí todas as pessoas estão trabalhando com as mesmas coisas em vários lugares do mundo. E aí um chega a uma conclusão, o outro outra, as pessoas vão em apresentações em que cada uma dá o seu relato do quanto avançou através de um artigo científico, através de uma publicação, através de uma tese de doutorado, e a ciência vai avançando rapidamente, porque são muitas pessoas trabalhando com a mesma coisa, embora um esteja no Japão e o outro no Brasil. Então ele diz o seguinte, quando fatos novos se apresentam, e mesas girantes era um fato novo, né? Não podiam ser explicados pelas leis que existiam até aquele momento, tanto é que as pessoas acharam impressionante, ninguém nunca tinha visto uma mesa girar, uma mesa levantar do chão. Então quando acontece isso, ele diz, a gente observa, compara, analisa e dos efeitos remonta às causas. Quem já leu um trabalho científico tem um capítulo que diz assim, análise. Quem já teve a curiosidade de descobrir o que é analisar, é remontar dos efeitos às causas. O laboratório de análises clínicas, ele pega a consequência, como está seu sangue. Ele pega o sangue do jeito que está, ele vai tentar descobrir por que teu sangue está daquele jeito, ele está remontando as causas. Então, quando ele diz, você está com sangue assim porque você está diabético. E ele pode até remontar mais ainda para as causas mais atrás, ele pode dizer, porque você come muito açúcar. Eles estão usando esse método. E é o que Kardec usou. Ele pegou os efeitos que eram as comunicações e tentou remontar, mas qual a causa desse fenômeno? Então, quando você remonta as causas, você chega à lei que os preside. A lei que os preside. A gente, depois de desencarnar, vai para um mundo
que nós aqui usualmente chamamos de mundo espiritual, e podemos nos comunicar com quem está aqui. Ou às vezes ficamos perambulando por aqui, querendo curtir um pouco mais, né? Depois de feito isso, ele pega a lei geral e deduz as consequências. Então, se eu depois de desencarnar eu continuo vivo, e eu nesse mundo paralelo, vamos dizer assim, eu posso me interferir nesse mundo aqui, uma consequência disso é que existem fantasmas. Eu aqui estou usando exemplos muito, talvez até mais assim, humorísticos, para a gente entender o que Kardec está fazendo. E isso aqui é a síntese dos dois procedimentos, que muitas vezes as pessoas vão chamar de metodologias, que eram vigentes à época. Quais sejam? Ele está falando aqui do método dedutivo e o método indutivo. Remontar as causas é uma indução. Quando o coitado do Pitágoras ficou muito tempo lá calculando para montar o teorema de Pitágoras, que todos nós sabemos aqui, que é hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos, ele estava realizando uma pesquisa pelo método indutivo. Por quê? Porque não existia essa fórmula. Ele calculou, depois ele parou e calculou de novo, provavelmente uns 30 anos, e daí ele criou a fórmula. Isso é uma indução, ele induziu o pensamento dele a formular uma questão, formular uma lei geral que não existia. E quando nós estudamos no colégio, a professora passou um exercício para a gente resolver. Calcule a hipotenusa. E a gente não sabia a fórmula de cor, porque a gente não estudava para a prova, né? Daí perguntou para a professora, ô professora, a senhora não vai escrever a fórmula no quadro, né? E a professora deu uma moleza, escreveu a fórmula no quadro e nós resolvemos. Nós usamos um método de investigação. Nós usamos uma dedução, porque se a regra geral é aquela, para os catetos dados, a minha resposta é essa. Nós deduzimos a resposta. Naquele momento a gente usou o método científico. Então, se uma casa tem um lado de 3 metros e o outro de 4, e eu tirar uma distância entre 2 pontos extremos e der 5, ela está em esquadro. Como assim? Porque 3 vezes 3 é 9, 4 vezes 4 é 16, e 16 com 9 dá 25. Se eu tiro a raiz quadrada é 5. E é assim que o pedreiro colocou as nossas casas no esquadro. E isso é ciência. Então, Kardec já estava dizendo o que ele estava usando. Ele estava usando a indução e depois a dedução, para construir as leis que regem essa doutrina. Então ele diz, apliquei o método experimental, comparava, deduzia, isso aqui já está em Obras Póstumas, lá na primeira iniciação do Espiritismo. Sempre encadeamento lógico dos fatos, porque nós também entendemos que o Espiritismo é uma filosofia, e a filosofia ela tem uma racionalidade no seu trabalho de pesquisa. E aí ele vai dizer lá no Evangelho, primeiro filtro que ele usou, o filosófico. Em primeiro lugar, ele diz, tem que ter o crivo da razão. Por isso que nós dissemos no Espiritismo que o Espiritismo trabalha com uma fé raciocinada. Porque aquilo que eu não consigo admitir como racional, eu nunca vou acreditar. E aquilo que não é racional nunca vai ser filosofia. Pode ser qualquer tipo de outra especulação. E um cientista jamais se debruçaria sobre alguma coisa que não é racional. Porque ele não vê ali a menor possibilidade de tirar dali um conhecimento científico. Né? Então ele diz, tem que ter bom senso. Esse trabalho Kardec fez. Kardec recebeu uma correspondência vastíssima, acho que eu vou passar aqui depois, que ele recebeu milhares de cartas. E acredita-se que ele usou 100. O resto, o bom senso já diz para ele que não tinha utilidade. Comunicações mediúnicas, mas não tinha utilidade. Não tinha conhecimento racional. Não tinha conhecimento que apresentasse bom senso. Talvez, com certeza, era uma comunicação mediúnica, só não era de um espírito que tivesse bom senso e que fosse muito inteligente, ou razoavelmente inteligente. Continuando no livro, ele vai dizer uma observação que eu
trouxe mais por curiosidade. Vejam que em 2015, então, um doutor em filosofia está falando sobre método científico, e ele vai falar de dois autores, dois filósofos considerados os melhores do século XVIII. Do século XX, desculpa. Um que é o Karl Popper, né? Nós devemos a Karl Popper muitas das teorias políticas que existem, né? E nós devemos a Karl Popper a introdução do método hipotético dedutivo, para quem usa isso numa pesquisa. Não vou explicar aqui porque é complicado, mas ele criou, né? E o outro, que é o Joseph Wittgenstein, ele é considerado o maior filósofo do século. E o que acontece aqui? O Popper está criticando o maior filósofo da época. Ele diz assim, ó, esse maior filósofo da época, ele só escreveu um livro, chama Tractus. Ainda assim, ele é considerado o maior filósofo do século XX. E o Popper, que também é um importante filósofo, diz o seguinte, olha, no trabalho dele, ele só errou numa coisa. Ele se descuidou do problema da universalidade e da generalidade. Por que isso me chamou a atenção? Porque Popper vai viver no século XX. Nós sabemos que Kardec codificou a doutrina no século XIX, um século antes. E Kardec não descuidou nem da generalidade e muito menos da universalidade. Olha o brilhantismo desse cientista, que 100 anos antes, ou quase isso, não descuidou, na sua pesquisa, dos mesmos critérios que o maior filósofo do século XX vai descuidar mais à frente. Então, nós não podemos considerar Kardec um homem comum. E aqui ele vai falar, eu vou trazer exatamente a preocupação de Kardec com esses dois critérios, porque Kardec diz, os critérios são, primeiro, a razão, tem que responder bem à razão, e depois tem que ter concordância e generalidade. Então, quando ele fala no Evangelho, ele vai dizer, ó, se um conhecimento, um espírito ensina de um jeito, o outro do outro, não é um conhecimento científico. E vejam que a mesma coisa acontece na ciência, em qualquer ciência. Enquanto os cientistas estão discordando, aquilo é considerado opinião. Somente quando eles encontram um lugar comum onde todos concordam é que vira conhecimento científico. Então, por isso da preocupação da gente pensar em concordância, né? E ele diz qual é o maior perigo da concordância, é quando um médium só começa a receber mensagens, e essas mensagens não concordam com a dos outros. Ele disse aí é uma opinião pessoal, ou é uma opinião pessoal dos espíritos que se comunicam, ou ele dá mais uma preocupação, ele diz, e se for o mesmo espírito escrevendo como se fosse vários? Porque às vezes o médium não vê o espírito que está escrevendo, e às vezes ele vê e o espírito consegue enganar também. É por isso que nós precisamos rejeitar 10 verdades e não aceitar uma mentira, que espiritismo é ciência. Então o que ele está dizendo? Ele está dizendo, ó, um conhecimento que um médium recebe e publica um livro não faz parte da doutrina espírita. Porque não tem concordância com o resto da obra. É preciso que aquele conhecimento, ele concorde com o resto da obra. Isso não quer dizer que ele não possa trazer uma novidade, tá, gente? Porque a ciência, ela vai progredindo. Quer dizer que a novidade tem que concordar sobre o que já foi construído. Vamos imaginar uma casa. Kardec é a primeira laje. O que vai ser construído é para cima da primeira laje. Se alguém chegar e disser a laje está com defeito, não pode ser aceito como espiritismo. A pessoa pode criar uma ciência, fazer o trabalho de Kardec, fazer ela ser respeitada no meio científico, pode dar o nome que ela bem entender e procurar os seus adeptos. Só não é espiritismo. Aquilo é outra coisa. Nas palavras de Kardec, aquilo é opinião pessoal daquela pessoa, não é doutrina espírita. Porque foi Kardec que conhece esse termo e foi Kardec que iniciou essa ciência. A iniciativa foi dele. E ele diz o tempo inteiro, não coloquei nenhum conhecimento meu, porque o meu conhecimento é opinião pessoal. Então, qual o conhecimento que está dentro da doutrina espírita? O conhecimento ensinado pelos espíritos naquilo que eles concordaram.
E ele diz, então, tampouco se pode dar certeza de vários médios dentro do mesmo centro, no mesmo local, no Centro Chico Xavier. Por quê? Porque todos os médios do Chico podem estar sob uma influência igual. Vamos falar na nossa linguagem, um grupo de obsessores que está atacando todos os médiuns daqui. Então é preciso que seja um médium daqui do Brasil, um médium como fazia Kardec, lá da Europa, que concorde. E aí ele dá a grande frase que nos interessa e que sustenta toda essa doutrina no que diz respeito aos critérios metodológicos. Uma só garantia séria existe para o ensino dos espíritos. A concordância que haja entre as revelações que eles façam, espontaneamente, servindo-se de grande número de médiuns, estranhos uns aos outros e em vários lugares. Então, às vezes as pessoas me perguntam, e aqui quem me conhece já deve ter feito, ou visto ou responder, ou já fez a pergunta para mim. O que tu acha de um livro escrito por uma pessoa encarnada? Eu uso a classificação de Kardec, é uma opinião pessoal. Talvez seja uma opinião extremamente respeitável. Talvez seja uma opinião de muito fundamento. Só não é doutrina espírita, é a opinião dele. Porque o espiritismo é feito de comunicações obtidas de diversos médiums, em vários locais, de forma espontânea, e uns não conhecendo os outros. É isso que faz a doutrina ser científica. Ela vai evoluir? Ela vai evoluir. Sempre, quando nós tivermos pessoas sérias. Quando que a gente pode ver um trabalho que é sério? Quando esse trabalho é feito sob muita disciplina. Então, por exemplo, eu citaria o trabalho de Emmanuel, as pessoas dizem o trabalho do Chico. O Chico era o instrumento, sem tirar qualquer mérito dele. Mas ele era um médium, quem coordenava o trabalho era Emmanuel. É um trabalho sério, científico, e que pode ser analisado e assentado sobre a obra de Kardec, e a gente vai perceber que não há qualquer alteração. É um andar a mais sobre o alicerce. Então, quando Emmanuel conhece Chico, ele diz para Chico assim, olha, Chico, só tem uma coisa. Se um dia eu começar a falar de coisas que entrem em contradição com Kardec, tu me esquece e segue com Kardec. Ou seja, Emmanuel está dizendo, eu não tenho o nível de Allan Kardec. Não fui eu que fui escolhido por Jesus para ser o codificador. Então, na dúvida, tu me deixa eu e siga com Kardec. Porque a estrutura que Kardec monta no século XIX para transformar o espiritismo numa doutrina científica, que hoje é estudada em mais de uma dezena de universidades pelo mundo, com grandes concordâncias, foi um trabalho que só realmente uma pessoa muito preparada podia fazer. Eu cito só um exemplo para nós encerrarmos. Kardec, quando ele fala sobre fluidos, ele estabelece na questão 27 do Livro dos Espíritos que só existem no universo 3 elementos. Deus, o Criador, a sua criação, que é o espírito, que é o ser inteligente, e o meio pelo qual esta criação vai evoluir, que é a matéria. Mas ele faz uma observação importante. Ele diz, no estado de matéria nós temos desde o estado mais etéreo, que ele vai chamar de matéria quintessenciada, até a matéria bruta. Vários estágios. Isso ele disse em 1857, dentro do Espiritismo. Um cientista, em 1915, publicou seus trabalhos e disse o seguinte, a energia é igual à massa da matéria multiplicado pelo quadrado da velocidade da luz. Ou seja, o que ele está dizendo é, desde a energia pura até a matéria bruta, eu tenho vários estágios. Concordando com o conhecimento que Kardec tinha trazido 60 anos antes. O nome desse cientista era Albert Einstein, que publicou a teoria da relatividade. Por isso que eu digo que Kardec não era um homem comum. E não pode ser tomado como um de nós.